Bom dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Palavras Benditas. Bem-vindos e bem-vindas todos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, obrigada a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever. Facinho. Veja aí bem na altura do canal que tem uma tarja pequenininha vermelha com o convite inscrever-se. Se inscreve ali, facinho. E você vem fazer parte da nossa família. Aos já inscritos, muito obrigada também. Permaneçam aqui. Que Deus os abençoe. Eu quero começar de fato abrindo a palavra bendita a partir de um cântico, um hino que convida o Espírito Santo para estar conosco. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz e a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que por tua graça e misericórdia, o Espírito Santo continue conosco e fale ao nosso coração. Que em nome de Jesus Cristo, a tua palavra seja consolidada em nós. Que o nosso compromisso contigo seja cada dia mais forte. Que o teu reino cresça e nós, como cooperadores teus, debaixo da tua graça e da unção do Espírito, sejamos os servos que se dispõem a compartilhar com os dons que o Senhor nos tem dado o teu grande amor, a tua mensagem de salvação, a tua paz, a tua maravilhosa e bendita presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Vamos continuar o que nós começamos ontem, tratando sobre os dons do Espírito Santo. Tema que para muitas pessoas, muitas vezes pode sugerir alguma dificuldade, até mesmo a quem sofra porque não consegue identificar qual seja o seu dom. Tudo que vier às tuas mãos pode ser usado para benefício do reino de Deus. Quais são as suas habilidades? Presta atenção nelas, o que você sabe fazer e o que você faz. Quais são os instrumentos que você tem em suas mãos para trabalhar? Na sua profissão, como telefonista, por exemplo, como secretária, em casa, na rua, como vendedora, como representante de uma empresa, como gerente de uma loja, como supervisora, como empresária, médica, médico, advogada, o que quer que seja que você faça. Como você maneja a sua profissão? Como você maneja o seu conhecimento? Como é a sua atuação? Seja o que for que você faz, fazendo o que você faz, tenha certeza que Deus quer e vai te usar e tem te usado. Não precisa você procurar um dom e um talento extraordinário. A primeira coisa que a gente precisa identificar é aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia com as habilidades que nós possuímos. E com essas habilidades conhecidas da maior parte de nós, sabemos o que fazemos bem, o que fazemos não tão bem assim, quais são as ferramentas para o meu trabalho, para a minha atuação na vida, o que eu realizo com as minhas mãos, com o meu conhecimento, com o meu estudo, com as minhas atividades, o que quer que seja. Considere a sua atuação potente diante dessa capacidade e dessa oportunidade que você tem de realizar o que você realiza. É um massagista, um massoterapeuta, é um terapeuta, é um cantor,
É um compositor? É um escritor? O que você é? É mãe? É esposa? É dona de casa? O que você faz? E eu sempre pontuo que as atividades domésticas são atividades que, apesar de serem rotineiras e muitas vezes desgastar as pessoas envolvidas, nós devemos considerar algo de sagrado naquilo que acontece dentro da vida da gente, na casa da gente, porque isso tem a ver com manutenção da vida, o alimento, a educação, o bem-estar. O início de todas as coisas é dentro da casa da gente. E muitas vezes nós desprezamos as habilidades que se desenvolvem no dia a dia doméstico, na intimidade do lar, na casa da gente. O que você faz bem, o que quer que seja, pode parecer simples, mas nas mãos de Deus são instrumentos poderosos para transformar vidas. É você que alimenta seus filhos, é você que alimenta a si mesma, mantém a vida que Deus te concedeu, é você que cuida do seu lar, é você que administra, que compra, que ensina, que educa, que exorta, que ensina sobre o reino de Deus. É primeiro dentro de casa que a gente enxerga quantas habilidades possuímos e quantas habilidades nós podemos desenvolver junto aos filhos quando ainda pequenos. Aí, nós alinhamos as nossas habilidades naturais, as nossas competências, segundo a nossa inteligência ou nossas inteligências, e vamos considerar que quando nós nos entregamos para o reino de Deus, para o reino de Cristo, nos tornamos servos de Cristo ou amigos de Cristo, filhos de Deus, o Espírito Santo agora vai fazer algo em nós que é fundamental para o processo de expansão do reino de Deus. Diante disso, somos revestidos pelo sobrenatural. Somos eleitos por Deus para exercermos atividades que cooperem com a expansão do Evangelho, com a pregação do Evangelho, com a edificação da causa de Deus. E foi sobre isso que nós falamos bastante na mensagem de ontem, a parte número 1. Continuando, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte sobre alguns dons que ele cita. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Paulo descreve alguns dos dons necessários para a edificação da causa do Senhor, a começar pelo ambiente eclesiástico. Pelo ambiente onde os cristãos são edificados, com o ensino da palavra, com a condução doutrinária, com a eficiência da adoração, a ministração do que é oferecido na casa de Deus. Tudo isso requer pessoas preparadas, chamadas pelo Espírito Santo para exercer bem cada uma das suas atividades. Ao que canta, ao que prega, ao que é o pastor, o apóstolo, o ancião, o presbítero, o diácono, cada um nas suas devidas funções. Paulo dá importância, em primeiro lugar ele cita os apóstolos, os profetas, os mestres, os que ensinam a palavra. Ele dá lugar também àquelas pessoas que têm a unção para operar milagres em nome de Jesus Cristo, mas especialmente o que fica aqui bem claro é que o Espírito Santo não dá os mesmos dons a todos, mas há especificamente a separação dos que ele precisa para que a causa de Deus prospere. Uma vez que nenhum membro possui todos os dons,
O Senhor estimula todos a procurarem com zelo os melhores dons. Por meio de Paulo, isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Com zelo, ele estimula que todos procurem com zelo experienciar os melhores dons. Mas considerando que os melhores dons serão sempre os dons aplicados ao serviço. Tudo que é servir é um dom muito especial. Tudo que é servir para a causa de Deus, servindo ao próximo, servindo aos irmãos, servindo a vida em comunidade, fazendo intencionalmente para a glória de Deus. Dons usados, empregados para a comunhão, para a edificação, para o bem, para a prosperidade espiritual. Os dons do Espírito Santo, contudo, não são suficientes em si mesmos. Paulo vai dizer: existe um caminho sobremodo excelente, que é o versículo 13, de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Ao passo que os dons do Espírito cessarão quando Cristo retornar, os frutos do Espírito são eternos. Eles consistem nas eternas virtudes do amor e da paz, bondade, justiça, que o amor traz consigo. Enquanto as profecias, línguas e conhecimento desaparecerão, a fé, a esperança e o amor permanecerão. E o maior destes é o amor. Agora aqui vem o ingrediente principal. Há quem se entristeça por não saber qual o seu dom. Não se entristeça, apenas apresente-se ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Seja de uma maneira simples ou de uma maneira extraordinária, como o Senhor quiser. Qualquer coisa que o Senhor me chame, me use, me requisite para servir, será algo extraordinário, porque eu estarei debaixo da unção do Espírito do Senhor, que seja para servir água. Eu saberei que este servir água é para a tua glória, para cumprir o teu propósito de edificar a tua igreja, de expandir o teu reino com a minha cooperação, sob a influência poderosa do Espírito Santo. Você entende? Digo isso porque há quem não se apresente, apenas deseje como sem considerar que antes é o Senhor quem nos separa, é o Senhor quem nos quer. E Ele vai direcionar onde nós seremos mais adequadamente instrumentos para a sua glória. Enquanto, porém, nós veremos que os dons do serviço, todos eles passarão. Quando Jesus Cristo voltar, o que vai prevalecer, o maior de todos os dons, é o do amor. Aí você diz: mas eu não sei qual é o meu dom. Se você tem o dom de amar, você vai entender onde aplicar o seu dom. O que você fizer sob o dom do amor, você estará certo de que recebeu o dom mais precioso do Espírito Santo. Porque fé não será mais necessário no reino eterno, porque nós estaremos na presença de Deus. A fé será intrínseca a nós. Esperança já não esperaremos, porque a realidade agora é perene, é eterna, é para sempre. Não há nada mais a esperar. Tudo se fez. A realidade. Mas o amor é a estrutura, é a cobertura, é o que envolve, é a plenitude, é o reino de Deus. Se constitui em amor. Nunca mais diga que você não sabe qual é o dom que você tem. Porque se você tem o Espírito, você já tem o Espírito. Portanto, os dons do Espírito
serão dados por este Espírito, conforme lhe achar melhor. Mas, não identificando a exata atividade onde você desempenhe este dom agora, cabe especialmente responder a si mesmo: vivo eu o dom do amor? Amo o Evangelho, amo Jesus Cristo, amo o reino, amo a causa, eu amo tudo que vivo em Cristo. Primeira Coríntios 13:13. O maior destes dons é o amor. Esse amor concedido por Deus é o amor do autossacrifício e da abnegação. É o tipo mais elevado de amor que reconhece o valor da pessoa ou do objeto amado. O mais excelente caminho, portanto, é que todos aqueles que possuem dons tenham também dentro de si amor totalmente abnegado. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Você segue o amor. E o amor vai guiando você para praticar os dons espirituais, conforme a eleição do Espírito. Conforme o Espírito demandou te abençoar com o dom devido, mas essa descoberta, essa ação de se ver praticando no reino de Deus algo que signifique ser espiritual, segue o amor. 1 Coríntios 14, verso 1, anota aí. Segui o amor. Então, primeiro você segue o amor e procura, com zelo, com dedicação, os dons espirituais. Senhor, eis-me aqui. Me usa. As minhas habilidades são estas. Eu vou usá-las conforme as forças que eu possuo hoje e espero receber a força do Espírito, a unção do Espírito para cumprir o teu querer. Envia-me a mim. E você segue o amor. Amor à causa, amor a Cristo, amor ao Evangelho, amor à igreja, amor ao reino. Paulo também discorreu sobre os dons espirituais na carta que ele escreveu aos Romanos, convidando cada crente para viver para a glória de Deus. O apóstolo utilizava novamente as partes do corpo para ilustrar a diversidade. Lembra que nós comentamos ontem? Tem diversidade, mas tem unidade. O corpo está completamente ligado, mas os membros também, e cada órgão trabalha diferente um do outro. Reconhecendo que tanto a fé quanto os dons espirituais possuem sua fonte na graça de Deus. E assim os cristãos se mantêm humildes, porque sabem que não vem de si, vem do Senhor. O dom não é seu, o dom foi o Senhor quem concedeu para um propósito, para um fim, para alcançar um objetivo. Vangloriar-se do dom é afrontar a Deus. Quanto maior o número de dons recebidos pelo crente, tanto maior é a influência espiritual que eles exercem e tanto maior deve ser a sua dependência de Deus. Quanto maior a responsabilidade na causa do Senhor, quanto maior a evidência, quanto maior a influência, maior deve ser a dependência do Senhor. A humildade, para não se perder a humildade. Em Romanos 12, Paulo relaciona os seguintes dons: profecia, que é a proclamação, que é a elocução inspirada, a proclamação da palavra. Tem o dom do ministério, que é o do serviço, do ensino, e todos eles são serviço de alguma forma. Mas tem o ministério, ensino, exortação, encorajamento,
o dom de compartilhar, o dom de doar, o dom de dar bens, dinheiro, auxílio mesmo. Tem o dom da liderança, o dom da misericórdia, da compaixão. Assim como em 1 Coríntios 12, ele finaliza a análise com o princípio maior do cristianismo. Mais uma vez, Romanos 13, ele vai falar sobre o dom do amor. O dom do amor. Lembro de uma canção de um amigo, um ministro de louvor, chamado Luiz Cláudio, e um trechinho de uma música que ele cantava, diz assim, canta ainda, e diz assim: é o dom do amor, o Pai nos deu Jesus, é o dom do amor, Jesus deu o Espírito, é o dom do amor. Ele cantava com as filhinhas dele, que eram pequenas, hoje são adultas, casadas, têm seus filhos, mas cabe bem aqui, né? É o dom do amor, o Pai nos deu Jesus, é o dom do amor. Jesus deu o Espírito, é o dom do amor. É o dom do amor. Pedro apresenta o tópico dos dons espirituais contra o pano de fundo do fim de todas as coisas que está próximo. Pedro está pregando lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 7, e sobre a volta do Senhor, o fim de todas as coisas terrenas. No momento, ele impõe que os crentes utilizem os dons recebidos. Diz o apóstolo: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tal como Paulo, Pedro ensinou que os dons não se destinam à glorificação própria, mas para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Ele também associou o amor aos dons. Veja, se não encontrar o elemento amor, esse dom deve ser questionado porque não parecerá ser verdadeiro, ou não parece ser verdadeiro, se não está revestido de amor. Se faz para ser visto, para ser aplaudido, para ser seguido pelos outros, se impõe sua liderança, se é arbitrário, se só quer mandar, só quer estar à frente para ser visto, não sabe trabalhar nos bastidores em humildade, quer sempre primeiro lugar, despreza as atividades mais simples. Se encontrar no coração falta de humildade, falta de temor, falta o amor. Portanto, está vivendo o engano e desonrando a Deus. Pode fazer grandes coisas, mas se fizer por amor próprio e não por amor à causa, falta-lhe claramente o dom do Espírito. Há que se considerar que tudo isso é usado para incrementar a estabilidade espiritual da igreja, para fortalecer as suas defesas contra as falsas doutrinas, de modo que os cristãos não mais são como meninos agitados de um lado para o outro, como sendo levados por ventos de doutrina. O corpo da igreja é considerado um lugar de um ambiente para se produzir segurança espiritual. Hoje está muito comum usar o discurso que a igreja somos nós, indivíduos, e que não importa congregação, não importa liderança. Nós sozinhos temos dito que somos uma igreja. Mas não é essa a lógica espiritual apresentada por Cristo. Digo, a lógica completa apresentada por Cristo. Ainda que cada um seja membro, obviamente que é uma unidade em especial com o Senhor. Mas, ao dizer que somos membros de um corpo, nós estamos interligados. E essa interligação significa comunhão entre os crentes.
E isso tem sido, aos poucos, desprezado, inclusive ou principalmente, porque tem faltado um elemento do Espírito, o fruto do Espírito, amor. Já não se tem amor pela companhia, já não se tem amor pelos ritos, já não se tem amor pelos hinos, pelas mensagens, pelas pregações, pelos pregadores, pela palavra, pelos ministros. Já não se tem amor por esse aspecto da experiência cristã. E nós estamos cada vez mais isolados e nos tornando membros à parte. Só que membros à parte deixam de ser corpo. São membros mutilados do corpo, tirados do corpo, excluídos do corpo, porque escolheram assim. Todas as vezes que falamos sobre igreja, alguém vai dizer, mas a igreja somos nós. Nós é muita gente. Você está falando de nós, congregação mesmo? Ou você está falando de eu sou igreja? Eu sou uma igreja à parte. Eu me basto. Eu sou suficiente. O apóstolo vai dizer que não devemos deixar de congregar como fazem alguns. Jesus ia ao templo. Jesus frequentava sinagogas. Jesus lia a palavra como rabi que ele era. Os discípulos, os apóstolos, eles iam às sinagogas a cada sábado. Não tem essa de eu sozinho. Deus não nos fez para sermos sozinhos. Deus nos fez para sermos seres gregários, que em comunhão experimentam de fato o significado da fé, do bem-estar, da saúde emocional. Cuidado com essa ideia de que você é uma igreja, porque ela não é bíblica. Você não é uma igreja, você é um membro do corpo de Cristo. A comunhão dos crentes é um desejo de Cristo. Por que Cristo não fez o seu ministério sozinho? Entre tantos que o aceitaram, ele escolhe 12 para ensiná-los. Por que Jesus não fez sozinho? Porque ele não podia? Porque ele não era capaz? Por que ele não saiu somente pelas praças sozinho, ensinando, e as pessoas sendo ensinadas, cada uma seguia o seu caminho, ninguém precisava se comprometer porque havia conhecido o Mestre, ouvira o Mestre, e então agora a salvação chegou e cada um para o seu canto? Jesus congregava. Jesus tinha os seus, que formava a sua congregação mais próxima, a quem ele ensinava, compartilhava e entregou a missão. E os apóstolos deram continuidade, e a igreja de Cristo foi crescendo, e o Senhor foi dando à própria igreja milhares e milhares de convertidos, e essa igreja se espalhou pelo mundo. E chegou até nós a fé de Cristo Jesus. E quem foi que nos autorizou a que hoje nós nos vejamos como igrejas individuais? Isso não é da palavra, isso é do costume humanista, independente, que faz tudo para ser independente de Deus, que faz tudo para ser independente do Espírito, ainda que diga amar Jesus, crer no Espírito, mas não vive como tal, porque não segue os passos de Jesus. Nós sabemos que quem estava na liderança do templo, os sacerdotes, os mestres da lei, os doutores da lei, naqueles dias quando Jesus esteve na terra, desenvolvendo o seu ministério, eram pessoas que, como bem vemos na descrição dos evangelhos, eram pessoas que não representavam bem o reino de Deus. Tinha ali gananciosos, maldosos, tanto que foram cooperadores principais
Foram eles quem tramaram a morte de Jesus, vejam, religiosos. Mas em nenhum momento você viu Jesus dizer que as pessoas não frequentassem o templo, que não levassem suas ofertas ao templo, que não mais fossem às sinagogas, que não interessava isso, que isso não era importante. Isso não é um ensino bíblico. Hoje se fala muito de religiosidade, tudo é religiosidade, e há pessoas que falam sobre religiosidade e nem sabem o que estão falando. Talvez elas tenham ouvido, mas elas não sabem que estão apenas reproduzindo uma ideia de que religiosidade, o sentido real de religiosidade, é que eu sou uma pessoa religiosa, eu sou alguém ligado à religião, e a religião é algo que me constitui, que tem um significado real para mim. Em Cristo, eu sou religada e Cristo deixou que houvesse o exercício da espiritualidade em congregação, em comunhão uns com os outros. A vida religiosa não é só isso, mas inclui isto também, e de uma maneira muito especial. Agora, quando nós vimos a lista dos dons, Paulo apresenta os apóstolos. Onde atuam os apóstolos? Onde atuaram os apóstolos de Cristo? Onde eles atuaram? Os líderes atuam onde? Nas praças, nas ruas? Os mestres, onde os mestres ensinam? Não tem ensino em casa, não tem ensino da palavra, não tem ensino para o conhecimento da Igreja de Cristo. Nós não precisamos ser alimentados, nutridos, liderados, ensinados. Esse corpo não tem cabeça, não tem liderança? Tem, é Cristo. E como funciona o restante do corpo? Ligados a Cristo. Não separados, cada um para o seu lado. Um olho para um canto, a boca para outro, o braço para um lado, o direito para lá, esquerdo para cima, as pernas... Não! Unidos, conectados. Como faremos isto se de repente todo mundo se achar uma igreja individual, uma unidade só? Não, eu sou boca e estou satisfeita, eu sou uma boca. Não, eu sou um nariz, então eu me sinto muito bem sendo o nariz, eu não me interesso pelo corpo. Os olhos vão dizer, eu não me interesso, eu estou muito bem, eu enxergo tudo, eu não preciso do corpo. Cristo a cabeça, a unidade dos cristãos em Cristo, mas todos ligados. Exortam-se mutuamente, ensinam, compartilham, doam, experimentam uma realidade prática e isso se expande para além da igreja e isso expande a luz para iluminar fora da igreja. Então esses membros saem para testificar de que fazer parte do corpo de Cristo é bom. Fazer parte do corpo de Cristo tem lógica, faz sentido, tem propósito. Quando Jesus Cristo voltar, ele não vem buscar um bando de gente, cada um fazendo o que quer e o que bem entende. Ele vem buscar o corpo da noiva. Não é assim? O noivo vem buscar a noiva, a sua igreja. Eu estou falando sobre a perspectiva, né, sob a perspectiva de os dons espirituais tanto nos conectam para servirmos uns aos outros, como para ir além e levar a outros o conhecimento sobre quem é Deus. Deus concede os dons espirituais para beneficiar todo o corpo, não simplesmente em favor dos indivíduos que os recebem, da mesma forma como os recipientes não recebem o dom para si próprios,
Assim, a igreja também não recebe a totalidade dos dons apenas para o benefício de si mesma. Deus dota a comunidade da igreja com dons a fim de prepará-la para o cumprimento da missão ao mundo que lhe atribuiu. Fica claro para você? Unidade na diversidade, não uniformidade, todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. O propósito dos dons, os crentes recebem grande variedade de dons, o que indica que eles desempenham um ministério individualizado. Assim, todos os crentes deveriam estar aptos a testemunhar da sua fé, compartilhando suas crenças e contando aos outros daquilo que Deus tem operado em sua vida. O propósito pelo qual Deus deu a cada um diferentes dons, não importa quais sejam eles, é habilitar o possuidor do dom para testemunhar. Servir e testemunhar. Os crentes que se recusam a empregar os dons espirituais que receberam perceberão que não apenas esses dons se atrofiam, como também estarão colocando em risco sua própria salvação. Em amorável preocupação com o assunto, Jesus advertiu solenemente que o servo que não utilizou o talento recebido era nada menos que um servo mau e negligente. Olha a seriedade dessas palavras. O Senhor dá o dom e nós nos tornamos negligentes, esse dom atrofia e o Senhor vai nos ver, julgar como mau servo. Um servo mau e negligente, que perdeu a recompensa eterna, como nós vimos no nosso primeiro encontro sobre esse tema, o de ontem, em Mateus 25. O servo infiel admitiu que seu fracasso fora premeditado e intencional. Ele não quis usar o dom, o talento, e então isso foi para ele a derrota. Ele mesmo assumiu a sua responsabilidade pelo insucesso. No grande dia do juízo final, aqueles que vagaram ao acaso, esquivando-se das oportunidades e fugindo das responsabilidades, serão postos pelo grande juiz junto aos que praticam o mal. Você recebeu o chamado, recebeu o dom, mas você se recusa, você estará então com os perdidos, os ímpios, porque você recusou o dom de Deus. Para que os membros possam se envolver com êxito na missão da igreja, devem compreender os dons que receberam. O dom funciona como uma bússola, orientando o seu possuidor no tocante ao serviço, ao que desfrute da vida abundante em comunhão. Na medida em que decidimos não reconhecer ou simplesmente negligenciar, desenvolver e exercitar os nossos dons, a igreja passa a ser menos do que poderia ser, menos do que Deus pretendia que ela fosse. O processo de descobrirmos nossos dons espirituais deveria se caracterizar pelo seguinte: não sei, já vimos anteriormente que qualquer dom deve seguir o principal, que é o amor. Os apóstolos oraram sinceramente, pedindo aptidão para pronunciar as palavras que conduziriam os pecadores a Cristo. Você ora para que o Espírito Santo te habilite? Os apóstolos puseram de lado as diferenças, os desejos pessoais de supremacia que haviam se manifestado no coração vaidoso deles, mas quando eles entenderam o que Jesus Cristo havia dado a eles como missão, e o Espírito Santo produziu frutos no coração deles, de entendimento, de clareza, e eles se entregaram em comunhão. Eles começaram a pedir a Deus a manifestação do Espírito, confessando pecados, se arrependendo, conduzindo-os a um relacionamento com Cristo. Você tem um relacionamento com Cristo? Você tem confessado os seus pecados? Você tem vivido uma vida de busca pela presença de Deus? Confissão de pecados, arrependimento,
nesse envolvimento com Cristo, necessitam provar semelhante experiência na preparação para o batismo pelo Espírito Santo, como foi a experiência dos discípulos de humildade, de conciliação, de reconciliação, e aí veio sobre cada um deles o Espírito Santo enquanto eles oravam, eles clamavam. Você ora pelo batismo do Espírito Santo? Você quer dons? Primeiro você precisa receber o Espírito que libera os dons. O batismo do Espírito não é um evento que ocorre uma única vez, ele pode ser vivenciado diariamente, por isso todos os dias nós oramos pelo Espírito Santo. Necessitamos pleitear com o Senhor por esse batismo, precisamos orar a respeito. Também estudar a Bíblia. Tem crente que não estuda a Bíblia, quer saber qual é o seu dom, mas não é um estudioso da palavra. Não conhece as Escrituras. O estudo acompanhado de oração, daquilo que o Novo Testamento ensina a respeito dos dons espirituais, permitirá que o Espírito Santo impressione a sua mente com o ministério específico que ele preparou para nós. É importante que creiamos que Deus nos concedeu pelo menos um dom para ser utilizado em seu serviço. E no processo, se você ainda não entendeu, não descobriu, não percebeu o seu dom, o processo é buscar o recebimento diário do Espírito Santo, não que você não tenha, não que nós não tenhamos o Espírito Santo, sim temos o Espírito Santo, mas nós somos ensinados por Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 11, que nós devemos pedir, pedir e pedir, e o Pai nos dará o Espírito Santo, e o Pai nos concederá o Espírito Santo, e à medida que nós caminhamos com o Senhor, mais e mais o Espírito Santo vai se revelando a nós e nos ungindo com sua presença. Nós não podemos usar o Espírito, mas ele se serve de nós. É Deus quem opera seu povo tanto querer como realizar, como está em Filipenses, capítulo 2, verso 13, e o fará segundo a sua vontade. Não somos nós quem vamos buscar o Espírito para usar o Espírito. Nós vamos nos apresentar ao Senhor e clamar pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo, então, nos use como instrumentos para a glória de Deus, como instrumentos para o reino de Deus. Somos nós quem somos usados pelo Senhor, e não do contrário. Constitui um privilégio ser usado pelo Espírito Santo. Assim, nós devemos estar prontos. Nós devemos nos apresentar como quem quer de verdade ser um instrumento para o Senhor e responder às necessidades da igreja, da comunidade, sendo que esses cristãos revestidos pelo Espírito farão toda a diferença. Não deveríamos temer enfrentar novos desafios, mas também deveríamos nos sentir na liberdade de falar àqueles que solicitam nosso auxílio a respeito dos nossos talentos e experiências. Fale dos seus talentos, fale das suas habilidades, apresente-se para o serviço e o Espírito Santo vai te conduzir. Uma vez que Deus concede os dons para a edificação da sua igreja, nós deveríamos esperar a confirmação final de nossos dons a partir do julgamento do corpo de Cristo, e não a partir dos nossos próprios sentimentos. Muitas vezes é mais difícil reconhecer os próprios dons do que os dons dos outros. Não apenas devemos estar dispostos a ouvir o que os outros têm a dizer no tocante aos nossos dons, como também é importante que nós reconheçamos e confirmemos os dons de Deus manifestados nas outras pessoas. É alguém que vai dizer para você: olha, eu acho que você tem habilidade para tal. Escute. Alguém pode estar anunciando sobre você algo que você não havia percebido ser capaz, talvez nem acredite ter essa habilidade, mas se disponha. Nós costumamos dizer, né, que o Senhor capacita aqueles a quem Ele chama. Se reconhecem que você tem uma habilidade para tal, ainda que você pense, será? Acho que não. Aceite, experimente. Deixe o Espírito Santo lhe confirmar ou para sim ou para não. O Espírito Santo pode dizer, eu prefiro você aqui, te conduz.
Mas você vai se dispondo. Não é ficar esperando algo, eu acho que, sabe, se te convidarem, vai lá. Noutra oportunidade, se apresente. Diga, olha, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu quero ajudá-los com o que eu tenho em mãos. Outra hora, abre os ouvidos. Você pode não ter percebido que há um lugar para o qual você será levado a trabalhar e que fará um grande ministério. Nada é mais estimulante e gratificante do que saber que estamos ocupando uma posição ou ministério ou serviço que a providência ordenou para nós. A providência é o Senhor. Que bênção representa para nós utilizarmos em seu serviço o dom especial que Cristo nos concedeu. Podemos aceitar hoje seu convite e descobrir o que seus dons podem realizar em uma vida que experimenta a plenitude do Espírito Santo. Eu espero ter dado a você, nesses 2 encontros, uma maior clareza sobre os dons do Espírito. Apresente-se, Senhor, eis-me aqui. Escute o convite que te fazem. Veja as oportunidades que se abrem. Esteja atento em todo tempo e lugar para ser um instrumento de Deus. O que quer que faça, faça para a glória de Deus. E só será para a glória de Deus se o seu fazer for sob a unção do Espírito e se o Espírito está em você, Ele próprio fará com que os teus frutos sejam dados em oferta ao Deus Altíssimo, na realização das atividades, no ministério, no trabalho, na atitude, no dia a dia, em casa e onde você estiver. Que os dons do Espírito confiados a você, ou que seja um só, não importa. No reino de Deus não há competição. No reino de Deus apenas há servos escolhidos por Deus, chamados por Deus, que disseram sim. E o Senhor confiou-lhes dons. O que não é cabível é o servo enterrar este dom, porque enterrar o dom significa perder a bênção. E que Deus nos livre disso. Mas que Ele nos use para a edificação da sua igreja, para a expansão do seu reino, para a alegria do povo de Cristo, do corpo de Cristo, em Cristo. Amém. Oro por você, pedindo que o Espírito Santo seja sobre você e te use poderosamente. Pai amado, ouvistes o que foi dito aqui, segundo a tua palavra, e conforme a tua promessa do Espírito Santo ser concedido a cada um de nós, nós pedimos porção dobrada do Espírito para este dia e para cada dia da nossa experiência contigo. Usa-nos, meu Deus. Abençoa-nos, meu Deus, com a tua presença constante, com o teu querer sendo efetuado em nós. Ajuda-nos a servirmos, a abençoarmos, a participarmos de algo extraordinário para o qual o Senhor nos chamou. Nos dê o Espírito Santo. Nos dê o Espírito Santo, meu Deus. Nos dê o Espírito Santo. Ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós. Nos dê o Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. E até amanhã com mais um Palavras Benditas. Já sabe do nosso combinado? Se inscreve, curte também, compartilha, comenta. Clica também no sininho para você ser avisado de todos os dias quando viemos aqui encontrar com você com algo novo. Faz esse movimento e vamos continuar crescendo juntos. Um abraço, um excelente dia, que Deus te abençoe ricamente com o Espírito Santo.